Atlântida, o mistério da cidade perdida. Qual a verdade sobre Atlântida? O que vocês acham sobre este assunto? Onde está Atlântida hoje? Você conhece a história da cidade perdida de Atlântida? Solta o play, Nanda. A mais antiga menção conhecida sobre a Atlântida foi feita pelo filósofo grego Platão, 428-347 a.C., em dois dos seus diálogos, Timeu e Critias. Platão conta-nos que Solon, no curso das suas viagens pelo Egito, questiona um sacerdote que vivia em Sais, no delta do Nilo, e que este lhe fala de umas tradições ancestrais relacionadas com uma guerra perdida nos anos dos tempos entre os atenienses e o povo atlante. Segundo o sacerdote, o povo da Atlântida viveria numa ilha localizada para além dos pilares de Heracles, onde o Mediterrâneo terminava e o Atlântico começava. Quando os deuses helênicos partilharam a terra, conta o sacerdote, a cidade de Atenas ficou para a deusa Atena e Hefesto, mas a Atlântida tornou-se parte do reino de Poseidon, deus dos mares. Na Atlântida, nas montanhas ao centro da ilha, vivia uma jovem órfã de nome Clito. Conta a lenda que Poseidon ter-se-ia apaixonado por ela e, para poder coabitar com o objeto da sua paixão, teria erguido uma barreira constituída por uma série de muralhas de água e fossos aquíferos em volta da morada da sua amada. Desta maneira viveram por muitos anos, e desta relação nasceram 5 pares de gêmeos. Ao mais velho, o deus dos mares chamou Atlas. Após dividir a ilha em 10 áreas circulares, o deus dos mares concedeu supremacia a Atlas, dedicando-lhe a montanha de onde Atlas espalhava o seu poder sobre o resto da ilha. Em cada um dos distritos, anéis terrestres ou cinturões, reinavam as monarquias de cada um dos descendentes dos filhos de Clito e Poseidon. Reuniam-se uma vez por ano no centro da ilha, onde o palácio central e o templo a Poseidon, com os seus muros cobertos de ouro, brilhavam ao sol. A reunião marcava o início de um festival cerimonioso em que cada um dos monarcas se dispunha à caça de um touro. Uma vez caçado o touro, beberiam do seu sangue e comeriam da sua carne, enquanto sinceras críticas e cumprimentos eram trocados à luz do luar. Atlântida seria uma ilha de extrema riqueza vegetal e mineral. Não só era a ilha magnificamente prolífica em depósitos de ouro, prata, cobre, ferro, etc., como ainda de oricalco, um metal que brilhava como fogo. Os reis de Atlântida construíram inúmeras pontes, canais e passagens fortificadas entre os seus cinturões de terra, cada um protegido com muros revestidos de bronze no exterior e estânio pelo interior. Entre esses brilhavam edifícios construídos de pedras brancas, pretas e vermelhas. Tanto a riqueza e a prosperidade do comércio, como a inexpugnável defesa das suas muralhas, se tornariam imagens de marca da ilha. Pouco mais se sabe da Atlântida. Segundo Platão, foi destruída por um desastre natural, possivelmente um terremoto ou tsunami, cerca de 9.000 anos antes da sua era. Segundo Roger Paranhos, no seu livro Akhenaton, a revolução espiritual do Antigo Egito, o continente da Atlântida foi destruído por um cometa. Talvez essa teoria possa ser corroborada pela hipótese do cometa Clovis, segundo a qual uma explosão aérea ou um impacto de um ou mais objetos do espaço sobre a Terra, ocorrido entre 12.900 e 10.900 anos atrás, desencadeou um período glacial conhecido por Dryas recente e pode ter atingido o continente perdido e o submergido. Cresce ainda que os atlantes teriam sido vítimas das suas ambições de conquistar o mundo, acabando por ser dizimados pelos atenienses. Outra tradição completamente diferente chega-nos por Diodoro da Sicília, segundo o qual os atlantes seriam vizinhos dos lírios e teriam sido atacados e destruídos pelas Amazonas.
Segundo outra lenda, o povo que habitava a Atlântida era muito mais evoluído que os outros povos da época e, ao prever a destruição iminente, teria imigrado para a África, sendo os antigos egípcios descendentes dos Atlantes. Na cultura pop do século XX, muitas histórias em banda desenhada, filmes e desenhos animados retratam a Atlântida como uma cidade submersa, povoada por sereias ou outros tipos de humanos subaquáticos. Há diversas correntes de teóricos sobre onde se situaria a Atlântida e sobre quem teriam sido seus habitantes. A lenda que posto a Atlântida, Lemúria e Mu como continentes perdidos, ocupados por diferentes raças humanas, ainda encontra bastante aceitação popular, sobretudo no meio esotérico. Não confundir com os antigos continentes que, de acordo com a teoria da tectônica de placas, existiram durante a história da Terra, como a Pangeia e o Saul. Alguns teóricos sugerem que a Atlântida seria uma ilha sobre a dorsal oceânica que, no caso de não ser hoje parte dos Açores, Madeira, Canárias ou Cabo Verde, teria sido destruída por movimentos bruscos da crosta terrestre naquele local. Essa teoria baseia-se em supostas coincidências, como a construção de templos em forma de pirâmide na América, semelhantes às pirâmides do Egito, facto que poderia ser explicado com a existência de um povo no meio do oceano que separa estas civilizações, suficientemente avançado tecnologicamente para navegar até a África e a América para disseminar os seus conhecimentos. Esta posição geográfica explicaria a ausência concreta de vestígios arqueológicos sobre este povo. No Google Earth podemos encontrar em 3130 39 44 N24 29 13 84 um esqueleto da qual poderia ser Atlântida a 700 km a sudoeste da Ilha da Madeira. Alguns estudiosos dos escritos de Platão acreditam que o continente de Atlântida seria na realidade a própria América, e seu povo culturalmente avançado e coberto de riquezas seria o povo Chavin, da Cordilheira dos Andes, ou os Olmecas da América Central, cujo uso de ouro e pedras preciosas é confirmado pelos registros arqueológicos. Terremotos comuns nestas regiões poderiam ter dado fim a estas culturas, ou pelo menos abalado de forma violenta por um período de tempo. Através de diversos estudos, alguns investigadores chegaram à conclusão que Tiwanaku, localizada no Planalto Boliviano, seria a antiga Atlântida. Essa civilização teria existido de 17.000 a.C. a 12.000 a.C., numa época em que a região era navegável. Foram encontrados portos de embarcações em Tiwanaku, faltando escavar 97,5% do local. Para alguns arqueólogos e historiadores, Atlântida poderia ser uma mitificação da cultura minoica que floresceu na ilha de Creta até o final do século XVI. Os ancestrais dos gregos, os micênicos, tiveram contato com essa civilização culturalmente e tecnologicamente muito avançada no início do seu desenvolvimento na Península Balcânica. Com os minoicos, os micênicos aprenderam a arquitetura, navegação e o cultivo de oliveiras, elementos vitais da cultura helênica posterior. No entanto, dois fortes terremotos e maremotos no mar Egeu sopraram as cidades e os portos minoicos, e a civilização de Creta rapidamente desapareceu. É possível que as historias sobre este povo tenham ganho proporções míticas ao longo dos séculos, culminando com o conto de Platão. Uma formulação moderna da história da Atlântida e dos Atlantes foi feita por Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da teosofia. No seu principal livro, A Doutrina Secreta, ela descreve em detalhe a raça Atlante, o seu continente e as suas cultura, ciência e religião. Existem alguns cientistas que remetem a localização da Atlântida a um local sob a superfície da Antártida.
A localização mais recente foi sugerida pela imagem obtida com Google Earth por um engenheiro aeronáutico e publicada no tabloide TES1, mostrando contornos que poderão indicar a construção de edifícios numa vasta extensão com dimensões comparáveis ao país de Gales e situado no Oceano Atlântico, numa área conhecida como o Abismo Plano da Ilha da Madeira. Rainer Kuhn diz Atlântida foi Tartessos. Richard Freund, um arqueólogo da Universidade de Hartford, em Connecticut, diz que o tsunami inundou a antiga cidade. Apesar das suposições do engenheiro, a região assemelha-se muito às considerações de Critias sobre o quadrilátero, pela sua grandeza e suas ramificações. Há também, à frente dessa gigantesca estrutura, uma pequena geometria circular, dividida em 4 secções pelas ramificações que se cruzam, conforme as menções sobre os canais que envolviam a cidade, referidos no livro de Platão. De acordo com Platão, no livro Atlântida, esta cidade estaria além das colunas de Hércules, Estreito de Gibraltar, próxima a uma região conhecida como quadrilátero de canais. Este quadrilátero foi, assim, descrito por Critias. Havia montanhas numerosas, próximas à planície da cidade, ricas em habitantes, rios, lagos, florestas em tão grandes números de essências, tão variadas que davam abundância de materiais próprios para todos os trabalhos possíveis. Ora, na planície, pela ação de muitos reis, construiu-se um quadrilátero de lados quase retilíneos e alongados, onde os lados se afastavam em linha reta, cavando-se o fosso contínuo que rodeava a planície. Quanto à profundidade, a largura e desenvolvimento desse canal é difícil de crer que a obra tenha saído das mãos humanas. O fosso recebia os cursos d'água que desciam das montanhas, fazia a volta à cidade, e de lá, ia esvaziar-se no mar. Para carregar a madeira das montanhas, para levar de barco outros produtos de estação, cavavam-se, a partir de canais, derivações navegáveis, de direção oblíqua em relação às outras e em relação à cidade. Nota-se, pelo depoimento, que a cidade ficava próxima a uma estrutura de canais cujo próprio Critias considerava. É difícil de crer que a obra tenha saído das mãos humanas. Além disso, pelas outras informações e descrições, a cidade teria um formato circular e estaria à frente dessa gigantesca geometria quadrangular. Em 2011 foi lançado pelo pesquisador espanhol Francisco J. R. Pilaes, professor da UFABC, o livro W em que ele expõe 7 anos de pesquisas a respeito da localização de Atlântida com base na teoria platônica. Neste livro, e no site do mesmo, o pesquisador Pilaes e seus colaboradores expõem evidências científicas de que Atlântida estaria submersa na bacia do Caribe. Em maio de 2011, o pesquisador deu uma entrevista no programa do Jô onde apresenta para o grande público as motivações de seus 7 anos de pesquisa. Alguns pesquisadores acreditam que a Atlântida, nome derivado do titã Atlas, é uma releitura grega da antiga cidade, também perdida, de Tântalis, nome derivado do rei discípulo, Tântalo. A lenda de Tântalo seria essencialmente a mesma de Tantlis, sendo Tântalo uma releitura lídia de Atlas. A Atlântida então, segundo essa versão, nada mais seria que a versão grega da antiga capital da Lídia, Tântalis, conhecida também como Cípelo, Cipilos, que se localizava nas terras de Árzava, situada na costa ocidental da Anatólia.
Segundo escritos antigos e autores clássicos, a cidade antiga de Tantalis sucumbiu, devido a um grande terremoto que despedaçou o Monte Sipilos, afundando, após isso, nas águas que brotaram de Laricaia, uma ravina profunda, transformando-se no Lago Salói. Durante o século XX, o Lago Salói, último vestígio de Tantalis, foi esvaziado sem cerimônia para abrir mais espaço para a agricultura. Na década de 1960, o professor Charles Applewood, tentando entender como ocorreram as eras glaciais, propôs a teoria de que o gelo que se acumula nas calotas polares provocaria um peso suficiente para que o polo terrestre se deslocasse sobre a superfície da Terra, carregando outro continente para o polo e causando uma era glacial nesse lugar. Segundo essa teoria, uma parte dos Estados Unidos já teria se tornado o Polo Norte e a Antártida já teria se localizado mais acima no Oceano Atlântico, entre a Argentina e a África. Se valendo dessa teoria, o polêmico jornalista britânico Graham Hancock propôs que o continente perdido de Atlântida seria nada mais do que a Antártida antes do último período glacial, quando estaria mais alta no Oceano Atlântico, e as cidades atlântidas, por sua vez, estariam embaixo de grossa camada de gelo, tornando impossível sua investigação arqueológica. Essa teoria seria ainda confirmada por um mapa, o mapa dos antigos reis dos mares, feito por Piri Reis no século XVI, baseado em mapas antigos, que mostra um estranho formato para a América do Sul, que seria não a América do Sul, mas sim a Antártida na sua localização não polar. Essa teoria é aceita por alguns, porém não pelos estudiosos atuais, que afirmam que o peso dos polos não seria suficientemente grande para fazer mover os continentes na superfície da Terra, e, ainda, descobriram que o mapa de Piri Reis é realmente o mapa da América do Sul, porém, tendo como referência a cidade do Cairo, o que deu um formato diferente ao continente. Ainda, fotos de satélite tiradas a partir da cidade do Cairo, comprovaram que o formato da América do Sul, vista do Cairo, é como mostrado no mapa. Outro problema encontrado com esse mapa é que sem o gelo a Antártida teria um formato diferente do que o mostrado, já que o nível da água subiria e deixaria aquele continente com várias ilhas. É isso aí, nação Cruise, deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre este mistério que até hoje ninguém consegue explicar. Até mais, valeu, é com você, Nanda. Olá, nação Crazy! O que vocês acharam do vídeo? Este final de semana tivemos alguns contratempos, por isso atrasamos o vídeo, mas valeu a pena a espera. Estamos fazendo muitas pesquisas e coletando muitas informações para fazer vídeos completos o máximo que pudermos, para levar um conteúdo de qualidade a vocês, e espero que tenham gostado. Até mais, beijos, fui!